2. A pré-história da América. Costumeiramente, os historiadores aplicam a expressão pré-história da América ao período anterior à chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, fato ocorrido em 12 de outubro de 1492. Deve-se observar que essa não é uma expressão correta, pois já havia alguns povos letrados na América, como os maias e os astecas, especialmente. A chamada América pré-colombiana era habitada por diversos povos, com padrões culturais bastante diferentes. Desde sua chegada à América, uma questão intrigou os europeus: qual a origem dos povos que aqui habitavam? Com o desenvolvimento das ciências, em particular, no século XIX, chegou-se a pensar na hipótese do autoctonismo, ou seja, que o ameríndio seria originário da própria América. Pesquisas posteriores, e sua análise, demonstraram que o ameríndio não é autóctone. Afinal, a presença humana no continente é relativamente recente. Arqueólogos e antropólogos mais ousados afirmam que essa presença tem cerca de 40 mil anos. Como o autoctonismo é negado, decorrem questões muito polêmicas e intrigantes: de onde então eles teriam vindo? Como teriam chegado? Onde e quando chegaram? Há 3 explicações. Hipótese asiática: os ameríndios seriam originários da Ásia, devido a semelhanças de traços físicos entre a maioria deles e os povos asiáticos do grupo mongol ou amarelo, como o cabelo, liso e castanho, e os olhos, oblíquos e castanhos. Grupos nômades asiáticos teriam atravessado o Estreito de Bering, alcançado o Alasca e, aos poucos, ocupado todo o continente americano. Essa ocupação teria acontecido durante a última glaciação, quando os continentes asiático e americano estariam interligados por uma verdadeira ponte de gelo. Hipótese malaio-polinésia: nativos que ocupavam as milhares de ilhas localizadas no Oceano Pacífico teriam navegado da Polinésia até a costa ocidental da América do Sul. Hipótese australiana: nativos teriam navegado de ilha em ilha, bordejando o continente antártico, e alcançado a Terra do Fogo, no sul do continente americano. No estágio atual das pesquisas, há uma tendência para a aceitação de todas essas hipóteses, mas com predomínio da asiática. Acirra ainda mais a polêmica o fato de ter sido encontrado, há alguns anos, um crânio. Sua análise revelou tratar-se de uma mulher, a quem os cientistas denominaram Luzia. Teria vivido há 11 mil anos no atual estado de Minas Gerais. A grande surpresa, apresenta traços africanos. 2 são as explicações: grupos africanos teriam navegado pelo Atlântico e chegado à América, ou teriam se distribuído pelas regiões do Índico e, milhares de anos depois, navegando pelo Pacífico, chegado à América. O continente americano deve ter sido ocupado há cerca de 20 mil anos, pelo menos, embora haja hipóteses de que essa data seja bem mais antiga. 5. O povoamento do continente americano. Os diferentes povos da América pré-colombiana. No final do século XV, a população ameríndia ocupava todo o continente, desde o Alasca, no extremo norte, até a Terra do Fogo, no extremo sul, mas distribuía-se de maneira muito irregular. Esses povos podem ser divididos em 3 grandes grupos. Povos nômades, viviam principalmente da caça, da pesca e da coleta, além de uma agricultura rudimentar, cultivando milho, mandioca, feijão, batata e batata doce, entre outros produtos. Viviam principalmente nos atuais Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. Povos seminômades, viviam nas proximidades dos principais impérios pré-colombianos, recebendo forte influência deles. Tanto os nômades como os seminômades eram iletrados, portanto, são enquadrados na categoria de povos pré-históricos, expressão tradicionalmente empregada pelos historiadores para os povos que não desenvolveram a escrita. Povos sedentários, com economia baseada na agricultura, criaram grandes centros urbanos, além de estrutura social e organização política, militar e religiosa complexas. Os mais importantes exemplos eram os impérios dos maias e dos astecas na América Central e no México, e o dos incas, na região da Cordilheira dos Andes,
Peru e Bolívia, principalmente, todos letrados. No Brasil, quase todos os povos pré-históricos se enquadram nessa categoria. Em todo o nosso continente, a roda não era conhecida até a conquista europeia. Poucos animais foram domesticados, lhama, alpaca e vicunha, todos na região andina. Os grandes impérios pré-colombianos. Os maias. Os maias construíram um importante império que abrangia o sul do México e boa parte da América Central continental, Mesoamérica. No século IV, iniciaram, de sua área primitiva, localizada na atual Guatemala, um expansionismo territorial, provavelmente decorrente do crescimento populacional. Ao norte, conquistaram toda a península do Yucatán. Porém, esse império nunca teve uma administração centralizada. Era constituído por diversas cidades-estado, como Tikal, Palenque e Copán. Em determinados momentos, houve a formação de federações de caráter teocrático e até mesmo a hegemonia de uma cidade. No final do século V, em seu apogeu, a civilização maia deve ter abrangido cerca de 2 milhões de habitantes e mais de 40 cidades, a maioria situada na atual Guatemala. Sua economia era preponderantemente agrícola, e a produção era obtida nas milas, unidades de produção. O uso da terra era comunal, e aplicava-se o sistema rotativo de culturas. Plantava-se, principalmente, milho e, em menor escala, feijão, abóbora, cacau, mamão, abacate, algodão, diversos tubérculos e tabaco. Quando o solo ficava enfraquecido, os maias o deixavam em repouso por alguns anos. Conhecimentos astronômicos, como a mudança de estações, permitiam-lhe saber a melhor época para o plantio. Não obstante, os maias praticavam comércio em toda a Mesoamérica e, possivelmente, com a região antilhana. Comerciavam sobretudo cacau, sal, jade e obsidiana. Desconheciam o uso da moeda, por isso, praticavam o comércio à base de troca, escambo. Complementavam sua economia a caça, a pesca, o extrativismo e a criação de animais para alimentação. Desconheciam a tração animal, o arado e a roda. Também não conheceram a metalurgia, em decorrência da inexistência de minérios na região onde viviam. Devem ser lembradas sua importante produção de cerâmica, tecidos e cestos, bem como sua arte lapidaria. Os centros urbanos eram principalmente locais de celebrações religiosas e atividades comerciais, e não regiões de moradias. O povo, predominantemente camponês, vivia em aldeias, e as camadas mais abastadas, como a nobreza e as famílias de grandes comerciantes, em bairros próximos. A sociedade era rigidamente hierarquizada em diferentes camadas sociais. A partir do século VIII, após um período de estabilidade, a civilização maia entrou em um processo de declínio, cujas causas são desconhecidas dos historiadores. Uma catástrofe natural, guerras, esgotamento do solo, secas, epidemias, invasão estrangeira, revolta camponesa e fenômenos psicológicos são alguns possíveis motivos. No campo das artes, os maias são tidos como notáveis arquitetos. Sua arquitetura era voltada, sobretudo, para construções religiosas, como os templos em forma piramidal, mas com um topo em forma de terraço, dotados de rica decoração com escultura e pintura. Uma escadaria central em um dos lados externos da pirâmide permitia que o sacerdote tivesse acesso ao topo da construção. Outras obras importantes eram os observatórios astronômicos e as quadras para a disputa de um tipo de jogo de bola. Os maias, à semelhança de todos os povos ameríndios, eram politeístas. A classe sacerdotal, monopolizadora do saber, era responsável pela organização do calendário e pela interpretação da vontade dos deuses por meio de seus conhecimentos dos astros e da matemática. 6. Fonte: IBGE. Atlas Histórico Escolar. Rio de Janeiro, IBGE, 2007. O Império Maia. 7. Templo de Chichén Itzá, no México, uma das novas 7 maravilhas do mundo.
Quando, nas primeiras décadas do século XVI, os espanhóis iniciaram a conquista da América Central, a civilização maia estava em declínio havia séculos. Ainda assim, algumas cidades-estado opuseram forte resistência. Os astecas. Os astecas habitavam o norte do atual México. No século XIV, deslocaram-se para o sul e estabeleceram-se junto ao lago Texcoco. Construíram sua cidade em uma ilha, Tenochtitlan. No início, submeteram-se aos Teotihuacan, aos quais pagavam tributos. Posteriormente, revoltaram-se, dominaram seus antigos dominadores e tornaram-se donos de todo o lago. Por meio de aterro, a ilha foi ampliada, e Tenochtitlan, a capital, transformou-se em uma importante cidade, com grandes templos, praças e ruas pavimentadas. A base econômica dos astecas, como a dos maias, também era a agricultura. Eles plantavam milho, pimenta, tomate, feijão, mandioca, cacau, algodão e tabaco. Aprenderam a irrigar a terra para o cultivo e a construir chinampas, porções de terreno que avançavam pelo lago, feitas nos lugares mais rasos. Os chinampas consistiam em verdadeiros jardins flutuantes, e para sua construção os astecas utilizavam madeira trançada, que repousava sobre pilares fixados no fundo do lago e interligados com esteiras de vime e galhos de árvores. Os astecas alargavam a área útil, tanto para a construção como para o plantio. A capital Tenochtitlan expandiu-se tanto que a época da conquista espanhola era maior que qualquer cidade da Europa. Conseguiam grandes colheitas, que eram transportadas pelos canais em barcos. Como todos os outros ameríndios, os astecas não conheciam a roda. Também praticavam o comércio e, não raro, usavam sementes de cacau como moeda de troca. Seu artesanato era diversificado e rico, destacando-se a produção de armas, tecidos, objetos de ouro e prata. Havia um acentuado gosto pela arte plumária. A sociedade era rigidamente estratificada, dividida em diversas classes sociais. Nobreza, sacerdotes e altos funcionários civis e militares compunham a elite. Mais abaixo, os comerciantes, os soldados, demais funcionários e, finalmente, os trabalhadores, em sua maioria, camponeses, que eram obrigados a executar trabalhos compulsórios em obras públicas, canais, estradas, templos, quando solicitados pelo imperador. Embora houvesse escravos, geralmente oriundos de guerras, eram pouco numerosos. A religião era politeísta e animista, pois cultuavam diversos elementos da natureza como deuses, sol, lua, trovão, chuva, e uma deusa, representada por uma serpente emplumada. Os principais deuses eram associados ao ciclo solar e à atividade agrícola. O mais importante era Quetzalcóatl, em forma de serpente emplumada, criador do homem e protetor da vida e da fertilidade. A escrita era hieroglífica, manifestada por meio de desenhos e símbolos. Os astecas utilizaram o calendário maia com pequenas modificações. Desenvolveram diversos conhecimentos matemáticos e astronômicos. Seus rituais religiosos, realizados no topo e nas escadarias das pirâmides, incluíam vítimas humanas. Adeptos de religião contratual, procuravam agradar os deuses, aplacar sua ira, em troca de benefícios. 8. Fonte: IBGE. Atlas Histórico Escolar. Rio de Janeiro, IBGE, 2007. O Império Azteca. 9. Templo de Tikal, Guatemala, 2006. Povo belicoso, os astecas ampliaram seus domínios territoriais ao longo do século XV. No entanto, foi uma conquista efêmera. Em 1519, um exército espanhol, comandado por Fernão Cortés, iniciava a conquista do Império Azteca e também um dos maiores genocídios que a humanidade já presenciou. Os Incas. Originários das montanhas do Peru, os Incas criaram um vasto império na região dos Andes, abrangendo áreas que atualmente correspondem a Peru, Bolívia, Chile, Equador, parte da Colômbia e noroeste da Argentina.
Sua capital era Cusco, a cidade sagrada, fundada no século XIII. Na verdade, o verdadeiro nome do povo era Quichua, sendo Inca, mais exatamente, Sapa Inca, o título do imperador. Alcançaram o apogeu no final do século XV. Algumas décadas depois, também seriam vitimados pela conquista espanhola. Como os demais grandes impérios pré-colombianos, os Incas tinham na agricultura a base de sua economia. Ainda hoje causa admiração aos estudiosos o elevado grau de produtividade alcançado por eles. Plantavam nos chamados terraços, ou seja, degraus construídos nas encostas das montanhas. Além disso, construíram canais de irrigação, desviando águas de rios, para o aproveitamento de solos perto das aldeias. A produtividade permitia que se criassem estoques para abastecer a população durante 2 anos e que se alcançasse os consumidores por meio de eficiente sistema de estradas e trilhas. Os principais vegetais plantados e consumidos eram batata, batata doce, milho, mandioca e amendoim. Foi o único povo pré-colombiano a domesticar animais usados como tração, lhama, vicunha, alpaca. Esses animais também forneciam lã, carne e leite. A organização socioeconômica do império assemelhava-se à de alguns impérios orientais da antiguidade, conhecida como o modo de produção asiático. Além da base agrícola de regadio, irrigação, o conjunto da sociedade pagava tributos ao imperador. Ele era divinizado, usava roupas, adornos e cocares especiais que o distinguiam dos demais, era transportado em liteiras, com grande pompa. Seus súditos acreditavam que ele era descendente de deuses. A sociedade dividia-se em 4 classes nitidamente estratificadas. A primeira era formada pela família real, além de nobres, líderes militares e líderes religiosos. Abaixo desta, estavam os governadores das 4 províncias em que o Império Inca era dividido. Tinham como principais funções arregimentar soldados e comandá-los, coletar tributos e manter a ordem nos departamentos. A terceira camada era formada pelos funcionários inferiores, civis e militares, encarregados de aplicar a lei e decidir sobre pequenas questões nas aldeias. Na base da pirâmide social estavam os artesãos e os camponeses, que constituíam a grande maioria da população. Os camponeses eram distribuídos pelos Ailu, pequenas comunidades aldeãs formadas por diversas famílias que descendiam do mesmo ancestral e eram unidas por laços de parentesco ou alianças. Todos os camponeses estavam sujeitos à mita, trabalho obrigatório devido ao imperador. Os conquistadores espanhóis mantiveram a mita, destinando-a, obviamente, a eles. Em termos de administração, o império era fortemente centralizado e extremamente estruturado. Embora não houvesse um sistema de escrita, os administradores incas desenvolveram um curioso e eficiente sistema de comunicação, os quipus, cordões de lã ou outro material nos quais eram codificadas mensagens. Os quipus eram usados para contabilizar a produção, recensear a população, número de habitantes, por idade e sexo, e calcular o número de cabeças de animais, os tributos pagos ou devidos aos diversos povos, a produção armazenada, etc. Os números eram identificados pelos nós, e o significado, pelas cores. 10. Fonte: IBGE. Atlas Histórico Escolar. Rio de Janeiro, IBGE, 2007. O Império Inca. Entre outros avanços culturais incas, destaca-se a arquitetura. Exemplos mais importantes são as construções de templos, palácios e muralhas, cujos enormes blocos de pedras eram perfeitamente encaixados. A cidade de Machu Picchu, no Peru, descoberta apenas em 1911, é um exemplo da grande capacidade arquitetônica e urbana da sociedade inca. 11. Machu Picchu, Peru. Cidade pré-colombiana considerada Patrimônio Mundial da Unesco.